Bom dia, gente. Conectando-se ao Facebook Live. Pastor ficar fazendo gracinhas logo cedo. Não. Pastor, gente, não tem nada. Bom dia. Conectando-se. Bom dia. Você tinha que ter falado Facebook. Facebook Live. Isso. É que eu vi a Babi aparecendo ali, daí Ô, Babi, você tá desconcentrando a pastora. ela colocou ali pastores lindos ali. Obrigado. Emocionado. Deus abençoe, Babi. Bom Beijo dia, pra você. Babi. Né? João Souza. Minha querida. Um abraço. João Souza. Ai, gente. É bom, né? Rir de vez em quando, né? Glória a Deus, né? Kudzimanski, Magali Fagundes. Ai, gente. Tudo bem? Bem-vindas, abençoe. Bom dia. Isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aproveitarem enquanto os nossos irmãos vão se conectando. Cada vez que ontem à noite eu fui na Casa de Recuperação, né? Que a gente tem uma parceria, que a gente contribui, ajuda. E cada vez que eu vou lá, assim, eu volto assim, rejuvenescido. Por quê? A impressão que dá é que não é nem um país diferente lá. A impressão que dá é que lá é um mundo diferente. Gente, você chega num lugar, é uma chácara, né? Onde já é impactado, porque vamos supor, lá a impressão que dá é que lá não porque assim, lá é fora de todo o contexto, né, queridos? Então, é um local retirado, daí né? você chega de máscara, né? Daí lá ninguém tá com máscara, porque lá não existe essa coisa de Covid, lá ninguém fica doente. E eles vivem no mesmo ambiente, né? Os dormitórios, tudo, então... E lá é o contrário, lá é desintoxicação, lá não vem nada de ruim, lá só sai coisa ruim, sabe? Então, assim, e é impressionante como essa coisa da mente da gente, isso influencia. Porque, assim, para eles lá é tão claro que eles estão lá para ser curado e não para ficar enfermo, que parece que não pega nada, irmãos. Eles não pegam uma gripe, eles não pegam... Porque eles têm a consciência de que estão enfermos e estão lá para cura. E a pior doença é aquele que está doente e não quer cura, porque acha que não precisa de cura. A cura das suas emoções, cura na sua vida, né? Isso é tremendo, gente. E a gente aprende com eles. Então a gente chega todo preocupado, né? Até com medo, né, gente? De passar alguma coisa, né? Então chega de máscara, daí você chega... pastor, tira isso aí. Mas como não? Pastor, aqui é outro mundo, é outra atmosfera. Irmãos, e daí você vê aquele povo com uma fome, com um desejo, né? Assim, com vontade de... Eu falo que com faca nos dentes, mas no porque sentido... ali ninguém se acha melhor que ninguém. Não. Todo mundo sabe que tá ali porque precisa melhorar em algo. Meu irmão, aqui só para nós, tá? Não conta para ninguém, senão vão exorcizar nós, vão botar nós na cruz e ainda tocar fogo. Mas te abraçam, pega na tua mão, sabe assim, eles querem contato, eles querem que você, assim, ser amado e que amar você. Faz parte da cura deles também. Eles querem ser abençoados, mas eles querem abençoar você também, eles querem orar por você. Gente, você tem que conhecer, é uma coisa doida. Então eu digo para você, eu volto renovado, eu volto feliz, eu volto contente. E eu queria compartilhar com vocês isso, porque assim, eu estava falando para a pastora, né? Em contrapartida, às vezes você participa de uns grupos de WhatsApp aí, e até de crente, tóxico, né? até de pastor. Eu falei para a pastora, meu Deus, se eu pudesse eu saía. Gente, porque só notícia ruim, só coisa ruim, só coisa que te deixa para baixo, triste, aborrecido. Então, queridos, se anima, tá? Anima o teu coração, anima, tá bom? Que fique nessa manhã aí o sorriso da pastora André no começo desse vídeo aí, né? Ficou aqui fazendo graça, que nem eu aguentei ficar. Eu fazendo graça, não, né? você que fez graça, tá bom. Mas vamos lá então, gente. Estamos estudando o livro de Romanos, que fala sobre justiça, sobre justificação, tá? E hoje, gente, nós vamos no capítulo 5, né? Porque o capítulo 4 fala, né, que nós somos justificados pela fé. O título dele, aí, ó, amor, olha o título aí, ó. Aí, ó, paz e alegria. Acho que é isso. É isso. E o capítulo 5 vai falar justamente sobre isso, que se nós fomos justificados pela fé, né? Então, e o que isso traz para nós? O fato de sermos justificados pela fé, isso traz o que para nós? Paz e alegria. Exatamente. O que a justificação pela fé trouxe para mim e para você? O que deve acompanhar essa justificação? Tá? Nós vamos lá acompanhar. Então, acompanhe comigo aí você, com a sua Bíblia, abra lá, Romanos capítulo 5. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ok. Gente, então olha só, primeira coisa, né, que o texto nos ensina, tá? Aqui a justificação pela fé, tá? O que nós temos? Paz com Deus. Paz com Deus. Queridos, quer ter paz? Agora olha só, é interessante que ele não diz paz com você mesmo, paz com o mundo, diz paz com Deus. Por quê? Se você tem paz com Deus... Você vai descobrir uma coisa agora. A maior tormenta, pastor, que nós podemos ter é a ausência de paz com Deus. As pessoas hoje já falam assim, eu estou sem paz. Irmãos, eu percebo isso. A ausência de paz na sua vida, às vezes não é por causa de falta de dinheiro, às vezes não é por falta de segurança, porque você está dentro da tua casa, não é por falta de emprego que você está trabalhando, tá? Falta de dinheiro, irmãos, nunca tem o suficiente, mas às vezes até você tem um recurso, você tem um trabalho, você tem... A sua falta de paz, às vezes, é a falta de paz com Deus. Agora, observe que a justificação através de Jesus Cristo traz paz com Deus. As pessoas que estão distantes de Jesus, que não aceitaram Jesus como Salvador, o que atormenta a alma delas, o que faz com que elas sentem o vazio dentro delas, a vontade de morrer, de se suicidar, de acabar com a vida delas, de compulsivamente comprar as coisas, de ter que suprir aquele vazio com compras, com viagem, é justamente o buraco, é justamente a ausência de paz com Deus. Exatamente. Agora, quando ela recebe a justificação pela fé, lembrando que essa justificação pela fé é em Cristo Jesus, ou seja, ela só recebe essa justificação quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, então agora ela recebe paz com Deus, né? Então agora ela supre aquele buraco, aquele vácuo, né? Aquele buraco negro que tinha dentro dela. E olha só, e diz assim que agora, então uma vez que você recebe essa paz com Deus, olha só, você está na graça, ou seja, vivendo nesta graça que é algo gratuito, e mesmo que você passe a ter tribulações, ele fala, você aprende inclusive gloriarmos nas tribulações. E por que você se gloria na tribulação? Porque sabemos que tribulação produz, ela é como se fosse um processo. A tribulação ela é um processo. Isso, a tribulação produz a perseverança. Isso, ela é como se fosse uma máquina, né? Nós falávamos esse dia como eu falei que eu trabalhei numa empresa que produzia fralda descartável, falando dos processos, né? Como é que entra a celulose, o plástico e assim por diante. A tribulação ela é como se fosse uma máquina. Ela produz o quê? Ela produz perseverança. A perseverança, um caráter. Então, pensa numa linha de produção. Um caráter aprovado. Um caráter provado. Esperança. A esperança... Tribulação, que traz a perseverança, que traz um caráter aprovado, que traz esperança. É porque quando você está passando por meio de uma tribulação, né? Como que você vai passar melhor isso? Perseverando. Exatamente. Né? O fruto da tribulação é em Cristo, quando você está em Deus, é a perseverança. Então o Senhor está tornando você uma pessoa mais perseverante. Então veja assim, as tribulações que você tem passado. Por exemplo, esse ano 2020, né? Estamos aqui, graças a Deus, passamos por muitas tribulações. Talvez você ainda esteja passando algumas, vai passar outras. Aprendemos a perseverar. Na marra. Tivemos que esperar na marra, tivemos que perseverar. Deus tratou o caráter de muitos. Porque a perseverança trouxe um caráter aprovado. E você percebeu uma coisa? Quem era sujo, se sujou mais. Quem era limpo, se limpou mais. Exatamente, a palavra fala sobre isso. Observe, irmãos, que o coluna do meio diminuiu. Pode perceber. Quem era bandido, se tornou mais bandido. Exatamente. Quem estava buscando santificação... mais. Quem está sujo, sujou-se mais. Parece que Deus separou, gente. Separou o joio do trigo. Exatamente. Por que será, hein? Fica e o caráter aprovado, uma vez que o teu caráter se passou pela tribulação, você perseverou e o seu caráter foi aprovado, o que acontece? Vem a esperança.
Ou seja, você pode esperar esperança. na aliança. E olha o que diz o 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O resultado da esperança, ela não decepciona. É verdade. Que gostoso isso, né? Gostoso. Mas vamos lá, verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Talvez. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Olha só. Queridos, e para explicar isso aqui, deixa eu usar o exemplo que eu usei ontem lá na casa de recuperação. Eu falava para eles, falei, meus irmãos, eu falei assim, por que eu chamo vocês de irmãos? Porque nós temos o mesmo Pai. E por que Ele é nosso Pai? Porque Ele não nos rejeitou. E porque Ele não nos rejeitou? Porque Ele conhece o nosso valor e Ele sabe separar o nosso valor daquilo que nós fazemos de errado. Ele sabe Ele sabe separar o nosso valor da sujeira que está em nós. Então Ele olha para nós e Ele fala assim, essa sujeira eu posso lavar. E eu posso ficar só com o valor, só com a joia, tirando essa sujeira deles, lavando eles pela lavagem da palavra, né? Então, olha só, Deus ele olha a pedra preciosa, que está toda suja, mas ele fala, sujeira eu lavo, né? E ele consegue ver o nosso valor. Agora o ser humano não, ele consegue só ver a sujeira, ele não consegue ver o valor das pessoas. Agora ele para pensar, se Deus... Ele olha aquele carvão e vê ali um diamante. O diamante. Daí o que ele vê? Por isso que ele entregou o seu próprio filho Jesus, para morrer pelo ímpio. O que é o ímpio? Era o carvão sujo. Ele morreu pelo carvão para tornar-nos um diamante. Porque na verdade ele sabia que era o diamante, só precisava lapidar. Né? Ele que criou a imagem e semelhança dele, então ele sabe. Né? Então é isso que está querendo dizer aqui. Né? Agora, dificilmente um ser humano morre por alguém, talvez alguém morra por um justo, talvez. Talvez, é o que diz aqui. Mas ele não, ele morreu por todos. Então, quando ainda éramos pecadores. Isso que precisamos entender, valorizar e agradecer Ele todos os dias. Tá? E quando nós também olharmos para as pessoas, que a gente possa olhar com a mesma visão do nosso Pai. Olhar as pessoas, assim, porque às vezes a gente olha a pessoa, né, mentirosa, enganadora, né, assaltante, bandido. Isso é o carvão. É o carvão. Mas lembra que isso aí, gente, pode ser lavado com o sangue de Jesus. Todo carvão pela palavra de Deus. Um diamante, né? A gente pode tirar essa sujeira. Às vezes dá trabalho, às vezes leva uma vida toda, leva. Mas a verdade é que tem uma pedra preciosa ali. Tá? Porque foi Deus que fez e Deus não faz nada ruim. Nada. Às vezes você está se enxergando com um carvãozinho, gente. Exatamente. Você é um diamante lindo nas mãos do Senhor. Deixa ele dar. Entende que essas tribulações são essas lapidações que estão acontecendo. Mas o Senhor não está nos E talvez a pergunta que você está fazendo é melhores. como ser lapidado? Né? Sabe como é que você consegue ser lapidado? Vem para perto. Sabe? A Bíblia fala assim que é o ferro que afia o ferro. É justamente nas tribulações, nos atritos, né, que você vai... Por isso que eu falo, tudo tem a sua função. Né? A tribulação que produz o que mesmo que produz a perseverança. E a perseverança que vai trazer um caráter aprovado. Tudo e tem o a sua caráter função. aprovado, uma esperança que não nos decepciona. Você entende agora? Então vamos lá. Quer dizer, você não vai ficar decepcionado. De jeito nenhum. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta
quando não existe lei. É importante só você entender isso, gente. Olha só, a Bíblia está falando assim, né, que o pecado entrou no mundo pelo homem, tá? Se referindo lá a Adão, tá? Depois, a segunda coisa que a palavra do Senhor ensina é o seguinte, né, que a morte veio a todos os homens, tá? Todos que pecaram. Esse é o ponto 2. Depois diz assim, tá? Que antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, antes de ser dada a lei. Porém, preste muita atenção nisso, porém, tá? Mas o pecado não era levado em conta. Quando não existia a lei. Ele já existia, mas não era levado em conta. O que é isso não é levado em conta? Ele existia, mas não se era pesado. Não era, ele não caía na nossa conta. Agora, uma vez que veio a lei e apontou para ele, tá? Por isso que a lei, irmãos, ela foi boa e foi ruim, né? Porque ela foi boa porque ela traz uma diretriz, mas como ninguém conseguia cumprir ela, agora então ela culpa. Né? Porque agora ela aponta para o pecado e o pecado agora, a lei nos condena do pecado. Olha só, é isso que está querendo dizer, tá? Só para você entender. Vamos lá. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda muito mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, gente, para você poder entender o que é graça. Está dizendo assim, se o pecado entrou através de Adão e todos pecaram, então agora a salvação entra através de Jesus e todos são salvos. Só que o que ele está querendo dimensionar é o seguinte, salvos muito mais ainda. Você tem que entender isso. Porque assim, a Bíblia fala assim, que através de Adão, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Inclusive aqueles que nem pecaram tanto, pode-se dizer assim. Ou talvez seus pecados foram pecadinhos, mas já eram pecadores. Agora está dizendo assim, que a graça de Deus, que a graça de Jesus, ela é abundante, ou seja, é muito maior. O que Jesus traz é muito maior do que Adão trouxe negativamente. O que Jesus trouxe positivamente é muito mais intenso. Aquela coisa superabundou a graça, né? Exatamente. Ou seja, se o que Adão trouxe foi ruim, o que Jesus trouxe não foi proporcionalmente bom. Foi muitas vezes mais bom do que o que Adão trouxe de ruim. É isso que está querendo dizer. Para a gente tentar dimensionar o que é essa graça. Por quê? Porque para que a gente não fique naquela assim, mas será que Deus pode perdoar tal situação? Será que existe alguma coisa que Deus não possa perdoar? Entenda uma coisa, gente. Deus só não perdoa quem não quer ser perdoado, ou seja, quem não se arrepende. É verdade. Deus só não perdoa quem não se arrepende. Porque não existe mal neste mundo, não existe coisa nesse mundo que tenha sido feito, por pior que seja, um Hitler da vida. Se ele se arrependeu, a graça, e aceitou Jesus, a graça pode perdoar. Ah, mas isso seria um erro de Deus. Aí você não pode julgar. Aí quem tem que fazer esse julgamento é Deus. Exatamente. Tá bom? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Que eu acabei de falar. Consequentemente, assim, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado,
transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, isso é muito forte, porque é uma palavra de esperança para você que tem o seu marido no alcoolismo, tipo, aumentou o seus pecado, filhos nas transbordou drogas. a graça. É isso que me faz querer ter, sabe assim, apoiar a casa de recuperação. É isso que me faz querer, gente, é isso que faz a gente ter esperança, gente. Não perca a esperança. Ah, mas meus filhos, minha família não está na igreja, né? Gente, não perca a esperança, por favor. Ouça isso, a graça de Deus. Lembra de uma coisa, queridos. Lembra daquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, que até o momento da sua morte era um bandido. Mas no momento da sua morte ele falou, eu creio que este homem é o Filho de Deus. E ali ele foi, aquilo é graça. Aquilo é graça. Ele não fez nada de bom na vida dele inteira, mas no último momento da vida dele, ele reconhece Jesus e ele foi salvo. Então, não perca a esperança, por favor. Agora, se você que está do lado do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, já perdeu a esperança e já abandonou ele, como é que você quer? Entendeu? Que essa pessoa seja salva. Você que está do lado, já esqueceu dele. Irmãos, tem família que joga lá a pessoa dentro da casa de recuperação e não quer mais. E não quer mais. Por favor, não desista do próximo, não desista do seu semelhante. Eu entendo sim que tem situações muito difíceis. Eu entendo que tem situações que você não consegue mais conviver de perto. Eu digo para você, tem situações que realmente até não dá para conviver de perto, mas não abandone. Tem situações que você não pode conviver na mesma casa, tudo bem, eu concordo, mas não abandone. Tipo assim, dê assistência, né? Mesmo que não seja na mesma casa, sabe assim, cuide, nem que seja de longe, né? Mas cuide, né? Vá visitar, demonstre amor, demonstre cuidado, demonstre zelo, demonstre que a pessoa não está abandonada, sabe assim, eu entendo que isso, pode ter certeza, eu entendo que tem muitas situações, mas assim, não perca a esperança, a graça é abundante, é muito maior do que a desgraça, tá? A obediência, ela traz muito mais graça do que a desobediência trouxe o pecado. É isso que o Romanos 5 está dizendo para nós. E é isso, pastor. Exatamente, é isso aí. Amém? Bom, né, gente? Que Deus abençoe todos vocês. Hoje, quarta-feira, temos o nosso culto à tarde, às 14h30, né? A nossa missionária